No vídeo de hoje nós vamos criar esse aplicativo que implementa a técnica do Pomodoro. Para quem não conhece, a técnica Pomodoro é um método de gerenciamento de tempo criado no final dos anos 80 pelo Francesco Cirillo. O objetivo principal dessa técnica é aumentar a produtividade mantendo foco e evitando cansaço mental. Então como é que ele funciona? O nome Pomodoro ele vem do cronômetro de cozinha que tem a forma de um tomate que o Cirillo usava quando criou esse método. A técnica consiste em dividir o tempo em blocos de foco e pausa. O ciclo básico é o seguinte: a gente escolhe uma tarefa, programa um cronômetro para 25 minutos, esse bloco de tempo é o chamado de Pomodoro, trabalhe na tarefa até que o alarme toque, faça uma pausa curta de 5 minutos, repita todo esse ciclo e a cada 4 pomodoros, ou seja, a cada 1 hora, você faz uma pausa mais longa de 15 a 30 minutos. E por que essa técnica funciona? Ela é eficaz porque ela combina curtos períodos de foco intenso com pausas regulares, o que ajuda a manter a concentração e a reduzir a fadiga mental. Além disso, promove o uso consistente do tempo e ajuda a evitar distrações. Então aqui está o nosso aplicativo que nós vamos implementar. Nós temos aqui 4 pomodoros configurados para o tempo padrão de 25 minutos e ele é configurável. Nós podemos clicar aqui neste botão de configurar, nós podemos alterar aqui o tempo, eu botei 1 minuto apenas para nós vermos o cronômetro funcionando de forma mais rápida. E aqui os turnos também, o padrão é 4, mas eu botei 2 turnos, 3 e 5. E toda vez que nós formos então alterar aqui o tempo ou o turno, nós temos que clicar no botão reiniciar para então o cronômetro se adequar. Então veja aqui que ele passou para 2 turnos e mudou para 35. Então vou botar apenas 1 minuto aqui para vermos como funciona. Então vou botar aqui para iniciar o Pomodoro. Eu posso inclusive ativar aqui as notificações, que isso também nós vamos programar, eu vou botar que sim. E o tempo ele vai rodando aqui até chegar em 0. Quando chegar em 0 ele vai soar um pequeno alarme e nós temos então que fazer a pausa conforme a técnica do Pomodoro e depois retornar para a tarefa para o segundo Pomodoro que nós configuramos aqui. Então nós vamos implementar toda essa aplicação aqui utilizando HTML, JavaScript e CSS. Inclusive temos esses efeitos aqui bem interessantes com o uso apenas do CSS. Essa animação do relógio aqui quando ele está acabando o tempo foi feito somente com CSS. E a parte aqui do cronômetro basicamente é um JavaScript que fica decrementando o tempo. Então agora ele terminou, foi feito um barulho, aí passa para a próxima pausa que seria o descanso. No caso aqui eu botei só 10 segundos para nós vermos o funcionamento e voltou aqui para o segundo Pomodoro. Então depois que ele terminar, vem a pausa longa e nós podemos reiniciar todo o processo do Pomodoro. Então agora vamos ver como implementar isso. Aqui na minha pasta de trabalho eu já criei o meu arquivo index.html, um arquivo chamado scripts.js, o style CSS. Eu já deixei aqui também um ícone para utilizarmos na nossa aplicação, que é esse íconezinho do tomate. E também deixei essa notificação aqui do Pomodoro quando ele termina. Então agora o que nós podemos fazer é iniciar pelo HTML. Eu vou colocar aqui o padrão HTML5. Vamos mudar o título para o Pomodoro Timer e também já linkar com o nosso Style Sheet e também com o nosso scripts.js. Então a primeira coisa que eu fiz aqui foi criar uma div com o relógio. Então inicialmente aqui ele está com o valor 00. Nós podemos acompanhar o desenvolvimento aqui abrindo o Live Server. Então o que vemos agora na tela, por enquanto, nós temos o nosso íconezinho aqui e o nosso relógio que não faz nada por enquanto. Eu vou agora abrir o meu arquivo scripts.js. Primeiramente, então, eu vou pegar essa minha div, aqui onde nós colocamos o tempo, ela tem a classe time. Então eu estou pegando aqui com o document.querySelector. Vamos criar 2 variáveis aqui para ter o tempo que resta do cronômetro. E o meu timer, então, que vai ser a função que vai ficar atualizando de tempos em tempos. Eu também vou precisar de uma função para iniciar o meu timer. Então, por padrão aqui, eu estou criando essa função initTimerSettings com o valor de 25, que é o padrão de 25 minutos.
Então eu estou multiplicando 25 por 60 para ter o valor em segundos. E vou inicializar aqui o meu timer com nulo. Então o que eu vou implementar agora vai ser criar aqui esse cronômetro. Eu vou atualizar esse meu div da seguinte forma. Eu criei essa função updateTimeDisplay, onde eu vou ter um cálculo para os minutos. Então basicamente eu divido o tempo remanescente por 60 e estou convertendo para string. E faço esse pad start para garantir que sempre tenha um zero na frente do número. Depois os segundos, a conta ela é parecida, é o tempo restante, só que agora eu pego o módulo, ou seja, o resto da divisão por 60, e também aplico aqui o pad start 2 para garantir que sempre tem um zero na frente do número. E vou atualizar o meu inner text do meu time element que nós pegamos aqui, que é a nossa div. Então se eu salvar agora nada vai estar acontecendo, pois nós não disparamos nenhuma função ainda do JavaScript, nós apenas declaramos ela. Então eu vou fazer agora uma outra função aqui, que é a updateTimer. Então essa updateTimer ela vai ficar atualizando aqui o meu display enquanto o tempo remanescente for maior do que zero. Então a cada segundo nós vamos criar em seguida a função que vai ficar chamando este updateTimer a cada segundo. Então ele vai diminuindo o tempo restante e vai atualizando o nosso display aqui. Então a cada segundo vai ser chamado essa updateTimeDisplay. Então para isso eu vou criar uma outra funçãozinha aqui, eu vou chamar ela de start. E aqui nós vamos usar o setInterval. Esse setInterval ele aceita uma função que vai ser chamada de tanto em tanto tempo. E esse tempo aqui é em milissegundos, ou seja, 1000 milissegundos é 1 segundo. Então essa updateTimer vai ser chamada de 1 em 1 segundo. Então eu salvo aqui por enquanto, nada acontece. Então para iniciar eu tenho que chamar a minha função aqui initTimerSettings, onde ela bota o tempo remanescente para ser 25 minutos. Então quando eu faço isso ainda nada acontece, pois eu tenho que também chamar a minha função start. Então veja que no momento que eu faço essa chamada aqui do start, o relógio ele começa a decrementar. Então veja que o tempo está decrementando de 1 em 1 segundo. Se eu quisesse aumentar a velocidade do relógio, eu poderia botar aqui um valor menor. Então, por exemplo, posso botar 500, ele vai andar bem mais rápido. Mas nós queremos que o nosso relógio funcione que nem os relógios normais, então vamos botar que ele seja de 1 em 1 segundo. Agora vamos criar um botão para iniciar e outro para reiniciar esse nosso timer. Então para isso eu vou criar uma div logo abaixo aqui dessa nossa div que tem o tempo. Então vamos colocar uma div com um botão com essas classes aqui, depois nós vamos estar estilizando com esses valores aqui. Eu tenho o botão iniciar e o botão reiniciar. Então por enquanto eles não fazem nada, mas já vamos deixar eles prontos. Então vamos pegar esses botões lá no JavaScript. Eu vou estar utilizando essa classe TimerControl e a resetButton. Então lá no meu JavaScript eu volto aqui, vamos onde nós declaramos as nossas variáveis constantes. E eu uso o mesmo querySelector então para pegar o botão de controle, que seria o iniciar, e o botão de reset, que é o meu reiniciar. Vamos associar eventos para esses botões. E no clique do meu botão de iniciar vai ser chamada essa função, toggle start pause, e no reset, essa reset. Então nós temos que criar essas funções, mas antes disso então vamos declarar uma variável que nós vamos estar precisando também, que é a isRunning. Inicialmente ela está como falsa, para indicar então que o relógio ele não está em funcionamento. Vamos modificar aqui a função que inicia, que nós estamos chamando aqui. Quando for chamada, eu quero que o meu isRunning seja passado para verdadeiro, para indicar que o cronômetro começou. E eu quero também que o meu botão ele mude o texto para pausar. Para nós vermos isso em ação, eu vou apenas declarar as funções aqui que nós vamos precisar, que é a função toggle start pause e a minha função reset também. Vamos deixar elas aqui vazias para que não dê nenhum erro no JavaScript. Veja que antes o botão ele era iniciar, agora ele voltou para pausar. Só que nós não implementamos ainda essa funcionalidade. Então agora vamos implementar o pausar, que é então basicamente essa função toggle start pause. Então o que ela vai fazer basicamente é bastante simples. Nós vamos
verificar se está rodando. Se for verdadeiro, nós vamos pausar o nosso cronômetro. E se o is running for falso, ele vai iniciar. Então, a técnica do Pomodoro ela também permite pausar este tempo. Então vamos implementar essa pausa. Ela basicamente vai ser o contrário da minha função start. Então ela vai ser o seguinte: eu vou botar o is running, eu passo para falso, e o meu botão eu volto ele para iniciar. Poderia ser reiniciar também. E eu dou um clear interval para parar o meu tempo. Então eu preciso desse clear interval para parar essa minha atualização. Agora, com essa alteração, se eu clicar aqui no botão pausar, veja que ele voltou aqui para iniciar e o tempo foi parado. Se eu clicar novamente, ele vai então executar a função toggle start pause. O is running está falso, então ele vai rodar o start. E nós temos também que implementar a nossa função reset. Essa reset ela funciona diferente. Ela vai, além de parar, ela também vai chamar a init timer settings para que seja então reiniciado totalmente o nosso Pomodoro, seja reiniciado do zero. Então eu vou primeiro rodar um pause para parar o meu cronômetro. Eu vou chamar a init timer settings para voltar para o padrão de 25 minutos, botar o timer para nulo também. E vamos chamar então o update time display novamente. Então vou salvar, vamos deixar o cronômetro rodar um pouquinho, eu vou clicar em reiniciar, o cronômetro parou e voltou para o padrão de 25. Se eu coloco em iniciar, ele volta a funcionar, e se eu clico em pausar, ele também para. Então essa nossa lógica aqui do cronômetro de parar e reiniciar já está implementada. Agora vamos voltar aqui no HTML. Quero colocar uma opção para que o usuário escolha o tempo que ele deseja que o Pomodoro rode, porque hoje nós temos esse padrão aqui, ele está hard-coded em 25 minutos, mas eu quero que o usuário tenha essa flexibilidade. Então, logo abaixo aqui do meu time eu vou colocar estes dois spans. Eu tenho um íconezinho aqui da engrenagem e um texto aqui configurar. E logo abaixo desse configurar eu vou criar um outro div. E dentro desse div, então, eu tenho uma combo box com os valores que eu quero selecionar. O padrão vem pré-selecionado, que é 25 minutos, e eu coloquei outras opções, então, que é 35, 45 e 55 minutos. E no meu onChange, eu já deixei aqui o reset programado. Mas, por enquanto, ele só está reiniciando, mas não está mudando o tempo. É o que nós vamos fazer em seguida. Mas antes eu quero fazer um ajustezinho, que eu criei essa div, então aqui esse drop content, que inclusive nós temos que fechar esse div aqui antes dos meus botões. Essa div aqui ela só deve aparecer quando o usuário clicar aqui nessa engrenagem. Então no meu CSS eu já vou aplicar algumas regras aqui que eu vou fazer sumir então essa drop content. Então para isso eu tenho o meu ID aqui, drop-content, eu coloco display none e já vou deixar um flex direction column e align item center. Então veja que ele já sumiu, ficou apenas o ícone da engrenagem e o configurar, só que agora eu quero que quando eu clicar aqui na minha engrenagem que apareça essa div. Para isso então eu vou pegar o meu span, que é identificado por esse ID, toggle config, e quando eu clicar nele nós vamos mudar o style display que estava para none. Nós vamos mudar ele para flex, para que ele seja então exibido. Então voltando aqui no JavaScript, eu crio essa função, eu uso o document.getElementID para pegar então a minha engrenagem, adiciono o evento de clique, ele vai pegar o meu drop content, que é essa div, e vamos mudar o display dela. Se o display dela for none, nós passamos para flex, caso contrário, ele volta para none. Então ele virou uma chavezinha. Quando eu clico, veja que apareceu. Se eu clicar de novo, ele desaparece. Então, depois nós vamos melhorar um pouco o CSS. Por exemplo, quando eu passo o mouse sobre a engrenagem, ele deveria virar uma mãozinha para indicar que tem uma ação a ser feita. Mas, por enquanto, vamos deixar assim. Então, nós temos que utilizar esse tempo aqui que foi selecionado por usuário. Para isso, primeiro, então, eu vou pegar o valor da minha combo, que foi selecionada, que ela tem este ID, WorkTime Options. A partir das constantes eu vou pegar ela pelo ID, então hashtag e o ID que eu quero, utilizando o Query Selector.
E eu tenho que alterar aqui na minha init timer settings, em vez de usar este 25 fixo, eu vou pegar o valor então da combo box que estiver selecionado. Então eu pego o worktime.value. Os values nós temos aqui 25, 35, 45 e 55. E uso essa constante work value para multiplicar por 60 para ter o meu tempo restante. Então vamos ver se já está funcionando. Eu vou mudar aqui para 35. Ele mudou para 35. Se eu botar 55, também está funcionando. No momento que eu clico aqui no iniciar, ele começa então com essa nova configuração. Vou voltar aqui para o padrão e está funcionando. Vamos botar 45, iniciar. Quando eu clico em reiniciar, ele volta também para o valor correto que está selecionado aqui na combo. Agora vamos adicionar os turnos do Pomodoro. Para isso então eu vou vir aqui no meu HTML. Logo abaixo da tag body aqui eu vou colocar então uma nova div e vou marcar aqui um turno de 4, que é o padrão. Vou aproveitar para fazer uma mudança mais aqui no HTML. Eu vou colocar tudo aqui em volta de uma div main. Então vamos colocar todo o nosso conteúdo no HTML dentro da div main. Depois nós vamos aplicar alguns estilos nessa classe. E eu também vou colocar uma outra div aqui imediatamente antes desses botões, apenas para indicar a tarefa. Ela não vai ser editável. Nós vamos deixar aqui um texto padrão trabalho. Então o que eu quero fazer agora é nessa engrenagem, além de poder mudar o tempo do Pomodoro, eu quero poder modificar os turnos. Então vamos colocar um outro select imediatamente aqui abaixo do meu select do tempo. Então veja que agora eu tenho turnos 2, 3, um padrão selecionado 4 e 5. Então temos aqui essa opção. Da mesma forma, quando eu mexo aqui na minha combo de tempo, na de turnos eu também aplico um reset toda vez que é mudado então o meu turno. Então agora nós temos também que alterar os turnos aqui em cima. Por enquanto não temos nenhuma mudança, eu vou aproveitar já para implementar toda essa lógica dos turnos. Aqui no JavaScript eu vou precisar criar algumas novas variáveis. Inicialmente eu vou criar aqui as constantes, que vai pegar o meu elemento turno, que é esse div aqui. Aqui o total de turnos, que corresponde aqui às minhas opções da combo box. E esse time mode ele se refere aqui à minha div, onde eu tenho esse texto fixo trabalho. Depois vamos criar algumas variáveis adicionais. Vou precisar de algumas outras variáveis booleanas. Então aqui eu já tinha declarado essas duas. Eu preciso do isBreakTime para indicar quando um turno do Pomodoro terminou. Depois aqui eu tenho algumas outras variáveis que eu estou inicializando elas todas com 0. E tenho aqui o meu turno corrente, eu setei ele para 1. Por enquanto nós não estamos utilizando essa variável, mas aqui no meu init timer settings eu vou então precisar pegar a quantidade de turnos que foi selecionado. Então eu venho aqui, pego da minha combo box total turns element, que é essa combo box aqui. Depois vamos adicionar outras variáveis. Aqui eu vou apenas colocar todas as definições de variáveis que eu preciso. Então toda vez que for feita uma mudança vai ser chamada essa init timer settings. Aqui eu passo para false, o running e o break time. Aqui o meu work time a gente já viu antes, que é o meu work value, que é o que está selecionado aqui na minha combo vezes 60, porque então esse tempo tem que ser expresso em segundos. Aqui o break time ele corresponde a 1/5 do valor estipulado aqui. Eu também tenho que multiplicar por 60, pois nós estamos trabalhando internamente com o nosso timer em segundos. Depois que todos os turnos são terminados, nós temos o break time maior, que então corresponde a work value, no caso aqui 25, menos 10, então seria o intervalo de 15 minutos vezes 60. E aqui eu seto as demais variáveis. E agora também vamos atualizar a update time display. Eu preciso primeiro determinar qual é a situação atual do meu Pomodoro. Então eu verifico aqui se é break time. Se for break time, eu verifico se nós ainda não completamos todos os turnos, é aquele descanso curto. Se nós completamos todos os turnos, não vai ser um descanso longo. Então esse texto aqui, eu vou estar substituindo aqui nesta div aqui do trabalho. Então no lugar do texto trabalho, nós podemos colocar no inner text o mode que foi determinado. Então aqui se for
descanso ou descanso longo. Se não for nenhum desses, vamos deixar aqui o padrão trabalho. Depois eu também preciso atualizar aqui os meus turnos. Então, faço a mesma forma aqui, eu atualizo o inner text, onde eu pego o turno corrente e o meu total turns, que foi configurado então aqui pela minha combo box. Então veja aqui agora, nós já temos essa parte funcional, eu estou dizendo que eu quero 2 turnos, ele atualiza aqui. Um de 3, um de 4. Para deixar melhor organizado, eu acho melhor criar uma outra função. Eu vou criar a função function update turn display, para não misturar aqui com o meu time display. Então eu posso tirar esse modo daqui, posso tirar também o meu time mode element e esse inner text. Então para voltar a funcionar agora, eu preciso chamar esse update turn display aqui na minha update timer. Então eu vou criar uma outra função, update UI, que vai chamar a update time display e update turn display. Nós já vamos criar a função em seguida que vai chamar essa update UI. Quando nós então terminarmos a nossa lógica dos turnos, então quando o turno ele acaba, eu vou precisar fazer o seguinte, aqui no meu update timer a gente estava apenas testando enquanto tinha um tempo restante. Quando o tempo acabar, então aqui no meu else, eu vou chamar uma outra função que vai ser a finish turn. Essa finish turn, ela vai por sua vez chamar uma função next turn e vai atualizar então a minha interface. Nós acabamos de criar essa função também que vai atualizar o time e o turn. E essa minha função next turn, ela basicamente verifica se é break time. Se for break time, nós temos que incrementar o turno. Nós vamos passar para, por exemplo, o segundo turno aqui. E se todos os turnos eles forem concluídos, então nós vamos ter o long break time, que é aquele tempo maior de descanso antes de voltarmos ao trabalho. Então aqui está implementada toda a lógica para o próximo turno. Então para testar essa nossa lógica, eu vou acelerar um pouco o tempo. Então aqui no meu set interval update time, em vez de botar 1000, vamos botar 10. Então nós vamos aguardar aqui o cronômetro ele chegar em 0. E basicamente o que ele vai colocar aqui vai ser o tempo de descanso. Vai informar aqui nessa... Ó, ele botou aqui descanso, terminou o descanso, voltou para o próximo Pomodoro, ele atualizou o turno e vai correr de novo os 25 minutos. Quando chegar a 0, ele muda aqui para descanso. Quando o descanso vai ser de 5 minutos, voltou para o terceiro turno. E quando o quarto turno for concluído, nós vamos ter aquele tempo de descanso maior antes de retornar para o trabalho. Então, primeiramente, nós estamos no descanso do terceiro turno. E agora, quando chegar o final aqui do quarto turno, nós temos que exibir, então, essa mensagem aqui de descanso longo. Então aqui ficou o descanso longo, o tempo é um pouco maior e foi terminado então o Pomodoro. Então veja aqui, ele para e nós temos a opção de começar novamente, pausar, podemos reiniciar, podemos configurar os turnos. Aqui veja que ele não está atualizando os turnos corretamente. Nessa função de reset nós precisamos chamar aquela nova função que é update UI para que ele reflita corretamente. Então vou pausar aqui, vamos configurar para ter 2 turnos. Então, agora ele atualizou corretamente. E vamos iniciar para ver se ele vai fazer corretamente essa lógica dos turnos também. Então o cronômetro está rodando mais rápido para apenas fazermos um teste. Passou para o descanso, passou para o segundo turno. E agora ao final deste Pomodoro de 25 minutos, ele deve parar o relógio, indicando então o fim do Pomodoro. Então ele fez o descanso longo e ao final do descanso longo, então, vamos ter o fim da execução. Então exatamente ele terminou e voltou para o estado inicial que tínhamos configurado de 25 minutos. O que nós podemos fazer agora é adicionar um som. Eu tenho esse notification.mp3 aqui. Ele emite um breve som que vamos colocar então aqui no HTML. Para ativar um som no HTML, nós utilizamos a tag áudio. Basta eu colocar a tag áudio. O meu source aqui é o notification.mp3, é o meu arquivo. Só que simplesmente colocar isso, ele não vai saber quando ele deve tocar o som.
Então, para isso, nós temos que fazer uma codificação aqui no nosso JavaScript. Eu vou declarar uma constante onde nós vamos pegar o meu notification, que é exatamente o ID do áudio, e para tocar, basta chamar o método play. Então, lá no finish turn, que é quando termina então a execução do turno, eu posso simplesmente colocar o notification sound.play. Então vamos esperar a finalização do turno. Aqui quando chegar em 0, ele deve tocar esse som e depois então atualizar a interface. Tocou o som, veja a notificação aqui na aba, partiu para o próximo turno. Nós também podemos criar uma notificação de desktop utilizando a Notification API. Essa Notification API, ela tem alguns métodos interessantes, só que para utilizar essa Notification API, o usuário ele deve aceitar as notificações. Então vamos ver como implementar isso aqui no nosso Pomodoro. Então basicamente aqui na minha função start, eu posso verificar essa permissão da Notification API. Então para isso eu chamo esse objeto Notification, que implementa então essa Notification API. Para isso eu tenho que testar a permissão. Se não tiver permitido, eu vou solicitar uma permissão para utilizar então a Notification API. E vamos fazer também uma mudança lá na verificação de turno para adicionar uma notificação para o usuário. Então quando for um break time, eu vou adicionar a seguinte mensagem. Eu utilizo o método showNotification. Eu vou criar essa função ainda, essa showNotification. Ela vai ter um título hora de descansar e uma mensagem. Parabéns pelo trabalho, aproveite os próximos minutos para descansar. E quando for o início do próximo turno, que é neste else aqui, eu vou exibir a mensagem com o título voltar ao trabalho e você está quase lá, só mais alguns minutos de trabalho. Então essa showNotification ela é uma função bastante simples, ela vai verificar aqui se nós temos a permissão para exibir as notificações. Se tiver, nós vamos criar esse objeto newNotification com o título que nós passamos e aqui o body é a mensagem que nós queremos exibir. E essa mensagem então ela vai ser exibida por 4 segundos e ao final desses 4 segundos então nós chamamos o método close que vai fazer com que seja escondida essa mensagem. Então para que essas notificações elas funcionem, elas têm que estar habilitadas aqui no sistema também. No caso do Windows, nós temos que vir nessa opção Turn App Notifications On or Off. Vocês têm que verificar se está desativado. No meu caso aqui, realmente está desativado. Para que as notificações sejam exibidas, eu preciso colocar então essa opção como ativado. Então vamos iniciar aqui o Pomodoro novamente e ao final de cada turno ele deve exibir as mensagens que nós configuramos. Então quando for hora de descansar, ele vai exibir um pop-upzinho aqui de notificação. Vamos ver se vai funcionar quando chegar em 0. Veja, apareceu aqui hora de descansar, parabéns pelo trabalho. Como eu botei esse cronômetro para funcionar de uma forma muito rápida, ele aparece então muito rápido. Então essa configuração aqui de quanto tempo esse pop-up vai aparecer, vocês podem modificar neste set timeout, aqui onde eu botei por padrão 4 segundos. Mas aí vocês podem aumentar de acordo com o valor que acharem melhor. Então toda a lógica aqui do Pomodoro ela foi implementada, mas ele está com essa cara feia aqui. Eu vou implementar aqui algumas regras do CSS. Eu não vou estar entrando em muitos detalhes, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Ele já está bastante longo. Então eu vou explicar basicamente por cima o que está acontecendo aqui no CSS. Então basicamente aqui eu defini algumas cores para estilizar toda a minha página. Escolhi uma imagem de fundo. Aqui vocês podem pegar uma imagem local. No caso aqui eu peguei do site Unsplash. Fiz uma configuração aqui dos botões para deixar neste formato aqui. Quando eu passo ele muda a cor. Todos os meus elementos aqui da página estão configurados com o Flex. E depois tem mais algumas configurações de cores, etc.
e ele está com esta cara aqui por enquanto. O que eu quero fazer agora é aquele círculo que fica então para a indicação do tempo. Depois nós vamos ajustar aqui esse texto trabalho aqui que ficou em cima do timer. Mas primeiro aqui eu já quero colocar este meu círculo. Ele basicamente vai envolver todo esse div e esse span aqui de configurar. Então eu vou colocar desta forma aqui o círculo. Então veja que no momento que eu já ponho o meu círculo, eu estou utilizando aquela tag svg e a tag circle. Então basicamente o segredo aqui é que eu tenho dois círculos, um no background e um por cima. E para mostrar aquele efeito do tempo acabando, nós fazemos tudo isso via CSS. Então basta estilizar o círculo. Então eu vou colocar aqui as classes restantes. Então basicamente aqui eu tenho meu Circle Wrapper. Eu estou definindo então que ele tem 200 por 200 pixels. E a rotação dele eu vou estar fazendo uma rotação de menos 90 graus. Então se eu salvo, veja que já está estilizado corretamente, mas o tempo ele não está diminuindo aqui no círculo. Para fazer essa função do tempo diminuir aqui ao redor do círculo, nós temos que então implementar mais algumas coisas aqui no nosso JavaScript. Então aqui eu vou estar colocando o meu elemento do círculo que nós acabamos de criar. É o meu círculo externo, que está com a classe .circle. Então eu peguei ele aqui. E lá no meu Update Time Display, temos que atualizar também o círculo. Para saber o percentual de tempo restante, eu posso fazer o seguinte. Aqui ao final do meu Update Time Display, eu pego o meu tempo restante, dividido pelo tempo total, vezes 100. E vamos chamar uma função setCirclePercent. Essa função aqui basicamente é a que vai fazer a mágica de calcular aqui o perímetro. Então, basicamente o que nós fazemos é modificar o perímetro do meu círculo. Esse valor aqui de 565,49 corresponde à fórmula do perímetro do círculo, que é 2 vezes π vezes r. No caso aqui, o meu círculo ele tem um raio de 90. Se multiplicarmos então 90 por 2 vezes o π, nós temos um valor aproximado. Então aqui eu calculei o meu perímetro de todo o círculo. Para que nós consigamos fazer aquele efeito do círculo diminuindo, nós utilizamos a propriedade dash_offset e vamos diminuindo de acordo com o tempo que vai passando. Então, basicamente, é o que faz esta fórmula aqui. Então, para que funcione corretamente essa função aqui para diminuir o círculo à medida que o tempo vai acabando, eu coloquei errado aqui essa atualização do perímetro do cálculo do círculo. Não pode ser na Update Turn Display, ela tem que ser na Update Time Display, que é a que fica rodando exatamente a cada segundo. Então, se eu rodar aqui, rodar para iniciar, veja que esse dash offset, então ele vai sendo diminuído à medida que o tempo vai passando. Para que esse cálculo todo funcione corretamente, eu não posso deixar o meu timer rodando a cada 10 milissegundos, que os cálculos eles foram todos realizados em função de ser 1 segundo. Então eu tenho que botar aqui para ser 1 segundo. Para não precisarmos ficar esperando todo esse tempo de 25, eu posso vir aqui na minha combo e botar um tempo de 1 minuto, por exemplo, e vamos ver esta funcionalidade aqui em ação. Então, quando chegar aqui, nós vamos estar em 30 segundos. E vamos apenas validar que toda essa função aqui agora está correta. Então, basicamente o que ele calcula é o percentual. Aqui exatamente quando faltava 30 segundos, correspondeu a metade de 1 minuto. Então o cálculo agora ele está correto. O que não estava funcionando antes era porque estávamos fazendo então o relógio andar mais rápido do que o esperado. Então o correto é ser a cada 1 segundo. E veja então quando acabar aqui 1 segundo, 0, ele volta novamente. Então, como configuramos 1 minuto, temos apenas 12 segundos de descanso. Então veja que ele vai novamente fazer correto e volta para o próximo Pomodoro de 1 minuto. Então com isso nós temos essa funcionalidade aqui implementada. Basicamente o que fizemos é utilizar 2 círculos, um círculo que fica por trás, que é o que vai sendo exibido aqui à medida que o perímetro desse círculo aqui vai sendo reduzido. Então, o círculo de trás é esse background círculo,
e o Circle é esse azul aqui que vai, então, sendo diminuído o tempo. O que nós podemos fazer a mais é colocar algumas animações no nosso Pomodoro. Então, para isso eu vou botar aqui umas animações direto aqui no meu CSS. Então veja que agora quando eu entro na página, ele tem esse efeito aqui de rotação. O configurar eu não mostrei depois da aplicação do CSS, mas basicamente aqui ele ficou com o combo abaixo aqui do meu círculo. Se eu clico aqui, ele fecha novamente. E nós podemos também fazer uma animação toda vez que o turno ele é terminado. Então, para isso eu vou vir aqui no meu JavaScript, vamos adicionar mais esse elemento que vamos interagir. Quando nós clicarmos aqui no Reset, por exemplo, eu quero que ele rode essa animação do Rotate In. Então toda vez que eu fizer um Reset, ele vai rodar esta animação. E ao final do turno, eu quero que ele rode a animação configurada aqui que eu fiz, que é a do Swing, que ela faz uma leve rotação de vai e volta. Então eu posso vir aqui no meu Finish Turn e colocar exatamente essa minha animação do Swing. Vamos colocar 1 minuto e eu tenho que implementar também essa função Run Animation, que é a última função que nós vamos estar utilizando. Ela basicamente vai adicionar essas minhas classes Animate, que eu criei aqui para fazer o zoom, o rotate. É um conjunto de animações que vão ser aplicadas. Vamos deixar rodando aqui o Pomodoro. Quando ele terminar, nós vamos ver essa animação em ação. Então agora está faltando aqui 5, 4. Vamos ver se essa animação vai funcionar. Veja que ele fez esse leve balançozinho aqui, que corresponde então a essas classes do CSS e é executado por essa função Run Animation. Então, se você gostou desse vídeo e quiser ter acesso ao fonte completo, aqui eu expliquei algumas partes, mas para não deixar o vídeo muito mais longo do que ele já está, eu apenas passei por cima de algumas partes, principalmente aqui do CSS, do JavaScript também. Mas se você quiser então acesso ao fonte, por favor deixe o like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e até o próximo vídeo.